Bem, bom dia para todos, que o Espírito Santo faça a sua obra nesse lugar, que ele chegue a cada cantinho, a cada pessoa que está nos ouvindo agora e ungindo não só o lugar, mas também os queridos irmãos. Estou vendo aqui a Giovanni, estou vendo aqui o Messias, Chagas. A maioria das telinhas estão fechadas, né? Aí dá para ver aqui a Esté também, a Esté Lopes, a Carla. Acho que é Keila, né? Acho que é Keila. É a Keila, está aí de óculos. Que Deus abençoe a todos vocês que estão vistos na tela e que não estão. Hoje eu quero apresentar um tema que eu pedi a Deus para me mostrar. Sempre que a gente vem para a sala 57, a gente fica preocupado com isso, né? O que fazer, o que dizer num lugar tão agraciado, né, com a presença de Deus. E me senti inspirado a trabalhar esse tema sobre a ministração do Espírito Santo. Esse vídeo que acabamos de ver, ele já mostra, né, assim, a obra máxima, né, do Espírito Santo sobre nós, que é vivificar espíritos mortos. Né? Uma vez Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos, dando a entender que há pessoas que parecem vivas, mas não têm o princípio vital, né, que é a presença do Espírito Santo, e aí é como se estivessem mortas. Então, assim, já de cara, pelo vídeo, todos os dias, nós somos lembrados e relembrados de que a ministração do Espírito Santo, uma das características principais dela é ministrar vidas, né? Vidas mortas sendo trazidas a uma vivificação. É, eu começo lembrando de uma experiência que o Tomás de Aquino sentia muito desejo de ver o Papa, de conhecer o Vaticano. E um dia ele conseguiu, chegando lá, o Papa o recebeu, e o Papa começou a mostrar o lugar, né? Toda a riqueza, toda a opulência, mostrou a Capela Sistina pintada a ouro, mostrou os mármores que eram usados, mostrou também os baús repletos de riquezas, porque naquele tempo a igreja financiava muitas navegações e descobertas de mundos novos, então não faltava ouro nem prata. E aí, num determinado momento dessa demonstração, o Papa olha para Tomás e diz: estás vendo, Tomás? A igreja não precisa mais dizer que não tem ouro e nem prata. E aí Tomás de Aquino, além de padre, era um filósofo, né? Ele respondeu ao Papa dizendo: é verdade, Vossa Santidade tem razão. A igreja não precisa mais dizer que não tem ouro nem prata. Mas também não pode mais dizer: levanta-te e anda, referindo-se ao episódio da Porta Formosa, quando Pedro, líder, pastor de uma igreja paupérrima, né, a igreja primitiva estava começando, pôde dizer àquele paralítico: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Então isso nos faz lembrar e pensar aqui, nesse momento, de que vivemos hoje numa igreja dos últimos dias. Não é uma igreja pobre financeiramente, ninguém pode dizer que a igreja adventista seja pobre, que a Batista seja pobre, que a Universal do Reino de Deus seja pobre, né? Ou que as Testemunhas de Jeová sejam pobres, não. São todas igrejas bem ricas, igrejas que não falta evidências da sua capacidade material, né? Nós mesmos temos internatos maravilhosos, lindos, né? Recentemente eu estive ali no IACS, ali em Santa Catarina, fiquei encantado com
com, com prédio, com tudo, enfim, coisa linda do outro mundo. Nós temos um encontro de casais lá, com os professores, obreiros, funcionários de lá. E aí temos também clínicas, né? Clínicas incríveis, temos hospitais maravilhosos, né? O meu milagre mesmo da minha morte e ressurreição aconteceu lá no Hospital Adventista de Manaus. Coisa maravilhosa aquele hospital. E igrejas, então, cada uma mais linda do que outras, enfim, a Rádio Novo Tempo e tudo mais. Mas falta-nos o poder do Espírito Santo, como falta a todas as igrejas contemporâneas, né? A carência do Espírito Santo. Nós não temos visto mais grandes manifestações do Espírito Santo, se falar do Espírito Santo, vermos milagres operados pelo Espírito Santo. São raros esses eventos, né, que acontecem. Então, assim, a gente sente carência de ver o Espírito Santo nas pregações, né, nas nossas pregações como pastores, nas canções, nos cultos congregacionais, nos cantos congregacionais, em nossas casas, na casa do povo de Deus, né? Temos sentido muito essa carência. Por isso, resolvemos falar hoje um pouco mais, tentando reforçar essa ideia da ministração do Espírito Santo. Como é que ela ocorre? O que é que está acontecendo quando o Espírito Santo está ministrando, né? A casa, a igreja, o povo? Eu tenho aqui o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, que diz: o próprio Jesus, depois de ter sido ressuscitado, ele tem aquela reunião com os discípulos se despedindo, e ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins dos séculos. Então, aqui já aparece, né, claramente uma ideia da ministração do Espírito Santo. Ele nos ministra para que sejamos testemunhas, testemunhas de Cristo, testemunhas do Evangelho, né, do poder do Evangelho, testemunha da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Não testemunhar isso, o Evangelho é eterno, o mistério de Cristo, que o mistério de Deus é o Evangelho. O mistério de Deus é essa, essa ação de Deus de entregar o seu próprio Filho para que a igreja tenha vida, para que seu povo tenha vida, né? Então, assim, e em seguida, em João 3, verso 8, nós encontramos outro texto importantíssimo, né? Que diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Então, o Espírito Santo ministra a nossa vida dessa maneira. A gente, quando a gente se torna nascido do Espírito, né? O Espírito Santo começa a conduzir a nossa vida dessa maneira, de uma maneira assim natural, nem sempre com ações ou com manifestações grandiosas, sobrenaturais, mas na quietude da madrugada, na quietude do silêncio. O Espírito Santo estava presente lá sobre as águas, no começo da criação. Ele estava lá, ok? O Espírito Santo também estava em todo o Antigo Testamento e agora no Novo Testamento e na igreja contemporânea. O Espírito Santo quer ministrar. Lamentavelmente, nos dias atuais, não temos visto, né, essas manifestações do Espírito Santo como gostaríamos de ver. E é por isso que estamos aqui. A Sala 57 é um dos lugares raros de clamor, de oração, de luta, né? De palavra, de canção, de vídeos, de falas do pastor Wagner, de os pastores que costumam vir, de anseio do coração de todos que fazemos parte dessa sala. É um lugar da ministração, é um lugar da oração, da intercessão, para que esse milagre aconteça naturalmente na nossa vida, todos os dias.
Ellen White, inclusive, a profetisa e pioneira da nossa igreja adventista, ela tem, tem muita coisa escrita sobre essa questão, e uma delas, lá na Testemunhos para a Igreja, um dos volumes que eu li, ela enfatiza a ministração do Espírito Santo em um lugar que é tão incomum hoje em dia, que são as campais. Eu não sei quantos aqui na sala lembram das campais. Pelo menos na minha época, eu entrei na igreja, né? Há cerca de 40, 49 anos atrás, quando eu entrei nessa igreja. Então, nesse tempo, havia muitas campais, grandes reuniões promovidas pelos próprios campos, né? E algumas vezes por junção de distritos ou por um distrito, mas a marca maior era a grande campal pela administrada pela igreja, pelo campo, né? Pelas associações e missões. Eu lembro que tinha receitas, ela vai te falar muito disso, né? Ensinando a fazer um regime vegetariano saudável, né? Pregações tremendas. Pastor Bulhon era o grande nome dessa época, Pastor Viana, homens que nós sentimos e percebíamos o Espírito Santo claramente é, influenciando as suas palavras, seus sermões. Então, assim, era coisa linda, músicas também, o povo cantava. Hoje em dia você vai para as igrejas não cantam mais como naquele tempo. Então, era muita força, muito poder. O Espírito Santo se manifestava de maneira. E outra coisa, batismos absurdos, o número de batismos. Que o pessoal tinha o maior prazer de, não, eu quero me batizar na Campal. Então, as igrejas iam é, ministrando e pregando e levando pessoas ao batismo, e elas apareciam nas campanhas. Então, eram festas assim inesquecíveis. Hoje, o pastor Wagner já entrou aqui na sala, e eu até quero parabenizar a administração lá ali do distrito, né, onde o pastor trabalha, de Brasília, com essa campal de garotos. Porque hoje é, eu ainda percebo alguns campais dos desbravadores, ainda acontecem. Mas assim, aquela campal normal, envolvendo toda a igreja, né? Todas as faixas etárias, as mulheres, os homens, os jovens, juvenis, infantis, terceira idade, era aquela grande massa celebrando a salvação e com muita coisa linda acontecendo. Então, Ellen White, ela prenuncia que essas campais desapareceriam, que as igrejas precisariam, a igreja contemporânea, adventista, precisava voltar a essa prática de reunir os irmãos em grandes campais. Então, eu resolvi trazer aqui também a ministração do Espírito Santo na vida das meninas, das mulheres. Tá? A sala 57 é uma sala de predominância feminina. Né? Eu estou aqui na tela que está fixa comigo, eu já tenho aqui 6 meninas e apenas 2 rapazes. E se eu girar aqui é a mesma coisa, é, é incrível isso, né? Eu escrevi um livro há pouco tempo sobre as meninas, né? Discipulado, mulheres em discipulado, e nesse estudo eu percebi que as meninas, quem diz isso é o Champman, que é o autor do livro dos comentários bíblicos do Novo Testamento e do Antigo. Ele diz que as meninas são mais suscetíveis à conversão e são mais convincentes quando pregam. Parece que as meninas são um lugar preferencial do Espírito Santo. O Espírito Santo tem feito grandes coisas na vida das mulheres dessa igreja, inclusive a maior igreja do mundo, na igreja adventista, a maior igreja é liderada por uma pastora, uma mulher, que a sua igreja tem 7.000 membros, e ela começou com a atuação do Espírito Santo na formação de pequenos grupos. Então, é bem interessante observar isso. Então, eu vejo aqui a atuação do Espírito Santo, por exemplo, eu só fiz alguns recortes, que tem muita experiência aqui para contar para vocês, mas eu fiz um recorte na vida da Esther, né?
Isto é 8, verso 3 a 5. Vocês não precisam se preocupar em anotar nada, porque eu vou mandar esse material para vocês através das moderadoras, tá? Olha só o que diz o texto. Falou mais Esté perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã. Então, essa é uma ministração que o Espírito Santo tem que fazer na vida dela, na vida do rei, né? E na vida de muitos judeus. E disse então: se parecer bem ao rei, escreva-se que revoguem as cartas concebidas por Amã, as quais ele escreveu para aniquilar, para matar todos os judeus, todos os judeus do mundo, não era só daquela cidade, que estão em todas as províncias do rei. Então, assim, esse foi um momento lindo de ministração na vida de uma mulher e teve que orar. Inclusive, eu nem coloquei aqui o texto, que tem uma parte que era dizer: ó, eu vou lá no rei, porque o rei não convidou. Se fosse se apresentar na presença do rei sem ter sido convidado, naquele tempo era a morte certa. Podia ser quem fosse, mas o Espírito Santo estava no comando. E ela conseguia falar ao rei, permanecer viva, e ainda o Espírito Santo tocando a vida do rei e o levando a cancelar esses decretos, né? Outro texto interessante é sobre a mãe de Jesus, Maria. É um nome que nós adventistas pouco falamos, né? O mundo evangélico pouco fala de Maria. Mas olha só que texto lindo. Olha só que coisa linda. Lucas 1, verso 35 e 47. Respondendo o anjo, quando esteve com ela, disse para ela o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que, que de ti há de nascer, se referindo a Cristo, será chamado Filho de Deus. Aí, um pouquinho na frente, no verso 47, Maria fala dizendo: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou para a baixeza da sua serva, para a pequenez da sua serva. Maria era uma mulher comum, mas a vida de Maria estava linkada com Deus, né? De tal maneira que o Espírito Santo já estava atuando na vida dela e a fez se tornar a mãe de Cristo. Imagine uma de vocês, meninas, se vivesse naquele tempo, tendo esse privilégio, né, de se tornar a mãe do Messias. E um outro texto está em João 4, verso 25 e 36, 38, que se refere àquele encontro de Jesus com a samaritana, né? A mulher disse-lhe, assim que ela esteve com Jesus, que ouviu aquelas palavras, que se sentiu tocada e movida pelo Espírito Santo, ela diz: eu sei que o Messias vem, e quando vier nos anunciará tudo. Ela disse isso a Jesus, e Jesus, na conversa, foi convencendo ela de que o Messias seria ele mesmo, né? Ele teria uma água que salta para a vida eterna, né? Que se tornaria nela uma fonte inesgotável. E foi isso que aconteceu pela mediação do Espírito Santo na vida dela e pelas falas de Cristo Jesus. E aí ela saiu de lá de Jesus com pouco tempo de conversa e já foi lá no centro da aldeia e divulgou tudo sobre o Messias. E aí o texto diz: muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Cristo por conta da palavra da mulher samaritana. Bom, eu teria muitas outras mulheres que eu poderia falar aqui da ministração do Espírito Santo na vida delas, né? Temos também as filhas de Felipe, né, as profetisas. Temos também a, a esposa de Áquila, né? Priscila, foi também uma mulher com, que teve a graça de ter a atuação do Espírito Santo. Ela fazia uma dupla com seu marido e muitas almas, muitas almas foram levadas a Cristo através dessa parceria, né, dela com Paulo e também com seu esposo, sem falar de outras mulheres, né? Mas eu também queria mostrar aqui a atuação, a ministração do Espírito Santo na vida dos homens, né?
Na vida das meninas, ele ministrou suas vidas para os milagres que nós acabamos de citar, para os dons, como é o caso das profetisas, Débora também no passado, Ana no passado, e tantas outras. Né? Nós vamos aqui alguns homens que eu também não pude trazer todos, que o tempo não daria, mas eu fiz alguns recortes aqui. Por exemplo, lá em Moisés, em Êxodo 4, verso 10 a 12, quando Moisés tem aquele encontro com Deus, e Deus lhe diz: Olha, eu preciso de você, eu quero que você vá lá no Egito e tire o povo da escravidão. Vai ser através de você, o meu instrumento. E aí Moisés disse: o Senhor, eu sou um homem, eu não sou um homem eloquente, né? E aí né, eu sou tardio em falar, porque ele era meio gago, né? E aí o Senhor lhe disse: Olha, quem foi que fez a boca do homem? Quem colocou essa língua aí, né, entre seus lábios? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que hás de falar. Então, aqui está uma tremenda ministração. Você não precisa ter medo de dar estudo bíblico, de chegar na casa de qualquer pessoa e falar, de falar em público, seja o que for, de cantar, de recitar um poema, de fazer uma dupla lá dentro de um presídio, né, ou de um lugar qualquer e falar, porque o Espírito Santo está aqui agora, querendo ministrar a sua vida, querendo lhe dar coragem e condição de testemunhar do seu poder, testemunhar do milagre de Cristo, testemunhar do Evangelho. Juízes 6, verso 34, né? Fala de Gideão. Gideão é um homem comum, um homem aparentemente covarde. Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar é um lugar alto da casa para peneirar o grão, né? Ele sacode para cima, a palha voa e fica o grão. Era isso que tinha que ser feito lá em cima. Mas com medo dos midianitas, ele estava escondido no lugar de pisar uvas, no lagar, na parte interna da casa. E tinha medo, ele estava ali se escondendo dos, dos midianitas. E de repente, Jesus aparece ali debaixo de uma árvore, o anjo do Senhor, assim a Bíblia o identifica, e ele se dirige a Gideão, tratando Gideão como se fosse um homem corajoso, um homem que, se colocasse no lugar nas mãos do Espírito Santo, ele teria o poder necessário para fazer o que fosse necessário. E foi isso que aconteceu. Aquele anjo, acho que é o único anjo que eu conheço que veio com um cajado, né? E Gideão traz o sacrifício, e ele toca com a ponta do cajado naquele altar e o altar é incendiado, né? Na verdade, o que se incendiou ali não foi somente o altar, mas também o coração de Gideão. O Espírito Santo se apoderou de Gideão. Como diz aqui, então o Espírito Santo revestiu a Gideão. E Gideão, cheio de poder, chama aqueles 32 mil homens, que depois se tornam apenas 10 mil homens, e depois se tornam em 300 homens, também ministrado pelo Espírito Santo. Ellen White diz que eles tinham três características fundamentais. Eram homens de coragem, de domínio próprio e homens de temperança. Eles tinham coragem, domínio próprio e temperança na ministração do Espírito Santo. Por isso eles foram selecionados entre 32 mil homens, apenas 300 foram capazes de vencer 120 mil midianitas. Isso é o que o Espírito Santo pode fazer por nós, diante dos obstáculos que temos na nossa frente, situações que parecem insustentáveis, né? Insolúveis, mas na mediação do Espírito Santo, na nossa vida, esses problemas podem ser resolvidos. Também separei aqui um outro texto, 1 Samuel 16, verso 13, que fala da unção de Davi. Era um homem comum, baixinho, diferente, aparentemente o mais fraco dos seus irmãos. E a Bíblia diz: então Samuel ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, estavam todos lá vendo, e desde aquele dia em diante, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Então, o Espírito Santo quer ministrar a nossa vida para se apoderar da nossa vida, se apoderar do nosso ser, do nosso espírito, né? E passarmos a viver uma vida diferente, uma vida que as pessoas podem olhar e dizer: aí está um homem de Deus, né? Como era dito de Eliseu, né?
E aí teria muito mais homens para falar aqui para vocês, mas eu queria mostrar também a atuação agora do Espírito Santo na vida de homens e de mulheres, quando a promessa de Deus foi cumprida, porque ali naqueles dias de Cristo, né, em que Cristo nos deixou, eles experimentaram a chuva serôdia deles. A gente entende hoje como chuva temporã, como sendo as primeiras águas, né, e os milagres acontecendo, as plantas emergindo da terra, né, as árvores emergindo da terra, enfim. É, e esperamos hoje para nós a chuva serôdia, mas para eles foi a chuva serôdia que eles viveram, né? Aqueles grandes milagres, tudo aquilo a gente quer nós queremos que aconteça na nossa vida hoje, como sendo a chuva serôdia. Estamos assim, 1000 anos-luz de distância desse evento de uma vida do povo de Deus e da igreja de Deus, é, revestida com o poder do Espírito Santo. Então, eu peguei ali o miolo desse poder, né, dessas manifestações, que está ali no livro de Atos, especialmente no capítulo 2 e 3. Então, eu captei algumas coisas para lembrar a gente aqui de como é a ministração do Espírito Santo. Como foi que ele ministrou nesse tempo, né? Aí vem aqui, ó, é, os ouvidos, né? As pessoas ficaram espantadas e dizendo: como é que pode isso? Nós estamos ouvindo cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos. Então, o evangelho foi pregado ali primitivamente para os povos de diversas nações que estavam ali em Jerusalém, cada um na sua própria língua, não foi uma língua não inteligível, uma língua não compreensiva, não, mas foi cada um entendendo, e hoje Deus precisa desse mesmo movimento para que o Espírito Santo termine a obra, para que nós nos, nos, nos dispomos, nos abrirmos, né, para o Espírito Santo, para que ele possa atuar e nos levar a muitos de nós que pode ter esse dom potencial que Deus já está dando a muitos e quer dar a muito mais para que alcancemos esses bilhões de pessoas que vivem no mundo. E sem isso, o evangelho não vai ser pregado, porque nós estamos assim focados em muitos sinais, está todo mundo falando de Jesus vem agora e tal, mas focado em outros sinais para os quais Jesus se referindo, dizendo que ainda não é o tempo quando eles acontecerem. Aí Jesus falou qual o tempo, o que é que vai acontecer, que é o sinal é, finalístico, né? O sinal que vai determinar que é ali, é a coisa que está acontecendo, que é a pregação do evangelho a todo mundo. Então, esse é o último sinal. E é esse o sinal mais carente hoje da igreja. Se for hoje numa igreja e pedir ao povo que levante a mão quem ganhou uma alma, por exemplo, ou quem pregou o evangelho, não vou nem dizer quem ganhou a alma, porque a preocupação de Cristo não é exatamente o ganho de almas, mas é a pregação do evangelho, porque o ganho de alma vai acontecer naturalmente, pela ministração do Espírito Santo. Mas você pedir para levantar a mão, não levanta 10%. Eu tenho feito essa experiência e é menos de 10% o número de pessoas do auditório que levanta a mão dizendo que está pregando o evangelho a alguém ou que levou uma alma a Cristo naquele ano, ok? Nós estamos agora, por exemplo, em julho. Vá lá na igreja e pergunte, você vai ver. Existe um estudo que diz que a cada 10 crentes, 9 são nominais e um é remanescente fiel. É santo, é justo, é ungido do Espírito Santo, é um nascido do Espírito Santo. Então, nós vivemos hoje uma crise alarmante. Nós somos anos. Então, vamos ainda voltar aqui para os exemplos que eu peguei. 3.000 almas, 3.000 almas batizadas pelo primeiro discurso de Pedro, mais 5.000 batizadas no segundo discurso de Pedro. Tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Não era nada de ninguém. O carro todo mundo usava, se fosse o caso, né? É, os camelos, os cavalos da época, né?
as coisas que a igreja precisava e que estavam na posse dos crentes da época eram tudo em comum, não havia esse apego hoje. A igreja hoje é uma igreja acumuladora. Nós, na nossa casa, nós também como instituição, temos muitos prédios, é uma acumulação de muitas coisas. Ellen White diz que tudo isso vai se acabar e que nós devíamos investir de maneira diferente hoje, investir menos em grandes edifícios e mais em pequenos edifícios, né? Menos colégios suntuosos, né? E mais colégios pequenininhos em várias localidades, menos luxo em nossos escritórios de associações. Ela fala muito isso no Testemunho para a Igreja, que são livros que a igreja também não tem lido. Também tem perguntado por aí, ninguém lê. Pergunto, quantos tem os 9 volumes em casa? Levanta a mão de 1, 2 ou 3. E quantos leram? Aí diminui, é uma mão só levantada. Porque são 9 volumes robustos e são livros que facilitariam a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque são livros que mostram as mensagens que Deus revelou para Ellen White sobre como a igreja devia funcionar. Como a igreja devia funcionar. Então, 5.000 almas no segundo discurso, né? Tinham tudo em comum, havia muitas maravilhas e muitos sinais, está tudo lá em Atos 2 e Atos 3. Todos os dias o povo estava no templo, gente. Dá para imaginar isso? Eu conheço algumas igrejas pentecostais que têm culto todos os dias e 3 vezes no dia, né? De 7 horas, de 9 horas, de 15 horas, não é nem 3, são 4, né? E de 9 da noite, 21 horas. Nós temos o culto, nós adventistas, somente na quarta, no sábado e no domingo, e você vai. Eu estive há pouco tempo na igreja do meu amigo pastor Esmeraldo, ele não está mais lá, mas ele estava no distrito de Capão Redondo. Eu estive lá fazendo uma semana de família, uma semana de oração. Ele me comentou comigo da sua tristeza naquele momento, porque antes da pandemia ele tinha 2.800 membros. 2.800 membros. Só naquela igreja principal, central. E depois da pandemia, a média de membros assistindo à igreja era de 800 membros. Imagine de 2.500, 2.800 para 800 membros. Aonde estão esses outros membros? E esse fenômeno está acontecendo em quase todas as nossas igrejas adventistas. Igrejas que tinham 800 membros, hoje, na igreja, presencialmente, temos o quê? 300, 400, metade. Então, assim, essa é uma crise, né? O Espírito Santo não vai poder atuar numa igreja sofrível, com tanta necessidade em tantos lugares da atuação do Espírito Santo, mas igreja que não tem se preparado para isso. Nós precisamos acordar para essa realidade, buscar cada vez mais e nos entregarmos à atuação desse Espírito Santo. Ele só vai ministrar aqueles que lhe permitem ministrar. Mas nós, na maioria de nós, irmãos, estamos vivendo como laodiceanos, né? Essa é a grande maioria. E tem mais. Maravilhas e sinais, todos os dias no templo. Outra coisa também sobre o templo ainda, que merece dizer, é que, ainda assim, com esse pouco número de irmãos frequentando, se você vai no sábado, a igreja está lotada, geralmente. Mas você vai no domingo e na quarta, já há uma redução tremenda desses membros. Eu mesmo participo da minha igreja na Fátima, que tem cerca de 2.000, 2.000 e poucos membros. Mas na quarta-feira, a gente conta 100 irmãos ali assistindo. Imagina que tipo de crise nós estamos vivendo, né? Quando o Espírito Santo está na nossa vida, a gente se determina. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós vamos mesmo, entendeu? Deixa tudo. Será que um jornal nacional, ou um jornal qualquer de outra emissora, ou uma novela, ou um filme até bom, ou uma série, ou um tempo no celular, é mais significativo para o povo de Deus do que ir adorar e ter um encontro com o Senhor da glória, com aquele que criou todo o universo, com aquele que disse, vai lá, meu filho, dá a vida por eles.
Meu Deus! Então, aqui na nossa sala, na sala 57, nós precisamos também, é para vocês que estou falando, não tem outras pessoas ouvindo, são esses. É aqui que está a audiência da sala 57. Então, cada um de nós precisa determinar isso em nosso coração. Vamos à igreja na quarta, no sábado, no domingo. Vamos à igreja nos dias da chamada, no dia da vocação, no dia da celebração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa, Senhor. Ó, Senhor, diz Davi, eu queria ficar todo o tempo da minha vida na tua casa. Talvez seja por isso que os amigos pentecostais, não sei se tem outros motivos, Deus sabe, talvez esse seja um dos motivos, né? De ir tanto à igreja todos os dias e mais de uma vez no dia. Talvez seja esse desejo de querer morar na casa do Senhor, como Davi dizia: ah, Senhor, eu queria ficar aqui para sempre na tua casa, nos teus átrios. É, outra coisa interessante, além de estar todos os dias no templo, daquela igreja ministrada pelo Espírito Santo, é que a igreja ela caía na graça do povo, entendeu? É, ou seja, a igreja estava ali num pequeno grupo, nas casas, porque ela começou ali nas sinagogas, mas logo foi tudo destruído, né, com Jerusalém sendo destruída, na destruição de Roma, né, quando Roma destruiu tudo. E aí eles se espalharam e começaram a se reunir em grupos pequenos mesmo. Não tinha esse nome. Era a igreja nas casas, era o nome que se falava. E grandes coisas aconteciam naquelas igrejas que se reuniam nas casas. Esse é outro grande desafio que a Igreja Adventista tem hoje. Nós começamos há cerca de 30 anos, quando eu comecei a implantar a igreja, implantar pequeno grupo na minha igreja, era uma loucura, né? Era uma bênção tremenda. Milhares de pessoas sendo convertidas, milhares de pessoas internamente na igreja sendo reconsagradas, mas parece que arrefeceu. Hoje em dia, você chega em qualquer igreja, ela já não está toda implantada, com todos os irmãos participando. Aí vai ter 2 ou 3 pequenos grupos, 4 ou 5, quando haviam 10, 12. Então, esse é outro lugar onde o Espírito Santo precisa atuar e onde os irmãos precisam reacender a chama do Espírito Santo nessa perspectiva de se reunir não somente nos grandes templos, mas também naquela reunião pequena de 12 pessoas, onde é a reunião mais íntima, onde nós testemunhamos, onde oramos com ainda maior fervor. É tudo ali muito pequeno, muito íntimo, muito mais forte, muito mais inspirador. E é outra perspectiva da igreja que já não está acontecendo mais. Então, essa ausência de, de reuniões no meio da comunidade esvazia também a comunidade do Espírito Santo. Então, as igrejas hoje elas estão ali no seu canto, ao invés de construir pontes, estão construindo muros, como se tivesse que se proteger da maldade do mundo. Nós precisamos entender o que é o processo encarnacional da igreja, que foi o que Cristo fez. Ele saiu do céu e encarnou nesse mundo. Assim também nós precisamos sair da igreja, que é o nosso céu, o nosso monte da transfiguração, e descer para o vale e encarnar na comunidade como um grande movimento. A igreja precisa saber, a comunidade precisa saber quem é a igreja adventista, onde é o endereço dela, porque ela é um lugar de onde a luz flui, de onde a umidade se estende, a presença do Espírito Santo. O chão úmido da igreja torna também o chão da comunidade úmido pela presença vivificante do Espírito Santo, que é aquilo que vimos e que vemos todo dia no clipe dos corpos mortos, né? Dos esqueletos recebendo vida, sendo vivificados. Então, é impossível que igrejas mortas vivifiquem comunidades mortas. Precisa que a igreja seja reavivada para que ela possa chegar como instrumento do Espírito Santo, sendo ministrado por ele e gere vida dentro dessas comunidades mortas. Outra coisa interessante que você vê ali no livro de Paulo, na carta de Paulo, Colossenses 1, verso 23, é que
Na época de Paulo, na época de Cristo, aquele movimento ali, o mundo tinha 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. E através desses 12 homens que o Espírito Santo tomou, tá? E outros que também foram tomados pelo Espírito Santo, ministrados por ele, chegaram a encerrar a pregação do Evangelho. Vocês podem encontrar isso lá em Colossenses 1, verso 23, onde Paulo diz que o Evangelho do Reino foi pregado a todo o mundo e que ele estava livre de qualquer acusação sobre indiferença ou preguiça ou indisposição, mas que Paulo, juntamente com os discípulos e toda aquela igreja que recebeu a unção do Espírito Santo, a igreja remanescente, ela foi lá e pregou para o mundo inteiro da época, ok? Então, do mesmo jeito que isso aconteceu, nós também hoje podemos chegar aos bilhões de pessoas, porque hoje, inclusive, temos os meios interativos e muitas outras maneiras, além das que eles tiveram, para pregar esse evangelho. Eu gostaria também de agora, já estou chegando ao final, mostrar a ministração do Espírito Santo na vida do próprio Jesus. Tá? Lucas 4, verso 18 e 19, olha que coisa linda que nós encontramos aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Isso é um discurso do próprio Cristo, ele dizendo, o Espírito de Deus está sobre mim. Que coisa linda, né? Quantos hoje aqui, na sala 57, podemos dizer o mesmo discurso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo está sobre nós. Quantos aqui na sala podem dizer isso, né? E enviou-me a curar os quebrantados de coração, gente. Na sua casa tem quebrantado de coração. Na sua igreja, porque nós temos duas frentes de trabalho para atuação, para a ministração do Espírito Santo. É com os irmãos que estão na igreja, mas são nominais, eles ainda não experimentaram a conversão, ainda não são nascidos do Espírito, mas foram batizados, mas não tiveram essa experiência ainda, que sacode, que mexe, tá? Que muda. Então, nós que sentimos essa presença do Espírito Santo em nós, precisamos partilhar isso com eles. Então, nós temos duas frentes de trabalho. Uma é dentro da própria igreja. Note que Jesus, ele ia às sinagogas. Ele tinha um discurso para os judeus e tinha um discurso para os gentios. Do mesmo modo, nós temos que avançar na direção daqueles que estão na nossa igreja, mas ainda não sentem isso, são crentes nominais apenas, e também na comunidade onde vivemos, né? Os quebrantados de coração, que estão dentro da nossa igreja e que estão fora dela também. A pregar liberdade aos cativos, aqueles que estão presos pelos pecados, e restauração de vida aos cegos, não somente cegos fisicamente, mas cegos do espírito, né? E por liberdade aos oprimidos pelo pecado, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Outro texto, Lucas 4, verso 1, diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Veja, ele, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo faz esse mesmo papel hoje com muita gente da sala. Ele nos tira da cama e nos leva a esse lugar. Um lugar de poucas pessoas, né? Porque a sala 57 era para ter muito mais gente. É um lugar da dispensação do Espírito Santo, da dispensação do Espírito Santo. E ele quer também nos levar a outros lugares, tá? O Espírito Santo, para que tenhamos um momento de aonde vai ser esse lugar seu, né? Quando Deus me chamou para ser o ministro, eu tive um encontro com ele em determinado lugar. E ele me disse claramente que queria que eu fosse o seu ministro. E a minha vida começou a mudar a partir desse evento. Então, assim, há um lugar onde o Espírito Santo quer ter um encontro com você. Tomara que seja hoje aqui na sala 57. Porque estar na sala 57 não é garantia, como não é garantia estar na igreja. A garantia está no Espírito Santo. A garantia está na unção. A garantia está na perspectiva de um nascido do Espírito. Essa é a garantia da ministração do Espírito Santo.
E outro texto de Atos 10, verso 38, esse para mim é um dos mais preciosos, mostrando a ministração do Espírito Santo na vida de Cristo. Há outros textos, separei, recortei só esses três. Atos 10, 38 diz: como Deus, olha que coisa linda, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E aí, Jesus andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. Gente, o sinal de que eu estou na ministração do Espírito Santo é Deus comigo. Deus está comigo, Deus é comigo. Porque o trabalho do Espírito Santo é isso, é nos aproximar de Cristo, é nos aproximar de Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nos levar a conhecer o Evangelho pela vida que eu vivo e que eu partilho com outros. Tá? Então, assim, é lindo esse texto, né? Dizendo que Deus ungiu o seu Filho Jesus. Então, do mesmo jeito, porque a Bíblia diz claramente que a vida de Cristo deve ser a nossa vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, são defuntos ambulantes, mortos que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Porque não tem um princípio vital, que é a presença do Espírito Santo em sua vida. São meras pessoas, mas não vivificadas. Então, assim, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é também um indicativo de que não importa onde você seja, se é de São Paulo, se é uma cidade pequenininha, se é lá no interior, se você fala como erudito ou como uma pessoa simples, como era Pedro, não importa se a sua cor é negra, se você é branco, se você é pobre ou rico, se você é de uma cidade, de um país maravilhoso ou de um país pequeno, não importa se a sua casa é grande ou pequena, se o seu bairro é de luxo ou se o bairro é de periferia, é Jesus de Nazaré. Lembra quando um dos discípulos disse: tem alguma coisa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? E o outro disse: vem e vê. E ele foi e viu. Então, assim, pode vir alguma coisa boa do lugar de onde vocês são? Enfim, pode sim, porque na presença do Espírito Santo a ministração é certa. Bom, o texto que eu também achei interessante, de João 16, verso 8, que também fala dessa ministração, diz o seguinte: quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse talvez seja o calcanhar daquilo da igreja adventista, de nosso povo hoje. Não só da igreja adventista, mas da igreja evangélica de modo geral, porque a igreja evangélica, inclusive nos incluindo, é a igreja de Laodiceia, né? A igreja mais morna de todas as gerações até os dias de hoje. Então, assim, aí Jesus disse: pô, vai convencer do pecado, por quê? Porque, por que o Espírito Santo precisa pegar essa última geração, que somos nós, essa igreja laodiceana, que é tão orgulhosa, né? tão, tão, tão cheia de bens materiais, né? Não lhe faltam essas coisas, mas é pobre de espírito, né? Ela precisa enriquecer-se com o Espírito Santo. Então, isso não está acontecendo com ela, especialmente a nossa igreja de hoje, a igreja adventista, a igreja dos últimos dias, a igreja que não é quente nem é fria, mas é morna e causa náuseas em Jesus, né? Pelo seu jeito de frequentar a igreja, pelo seu jeito de cantar na igreja, pelo seu jeito de levar o evangelho, né? Pelo seu jeito de convivência uns com os outros, irmãos, pelo seu jeito indiferente de atuar na comunidade, enfim, pelo perfil que temos, que é muito mais de um vale de ossos secos do que de um lugar vivificante. O que é que está acontecendo com essa igreja? Essa igreja não está crendo. A verdade é essa. Então Jesus disse: o Espírito Santo vai convencer você do pecado, porque vocês não creem em mim. Tá? Então o Espírito Santo precisa estar na nossa vida para nos convencer do pecado, nos convencer a crer em Cristo, porque é o crer em Cristo que nos leva à consciência do pecado. Porque crendo nele, que foi necessário ele vir para perdoar os pecados, para assumir a culpa. Tá? Mas sem crer nele, sabe o que, é que acontece hoje? Eu já disse isso em outras pregações, vou repetir aqui na sala. Eu li 2 livros que abordam isso. É o Ateísmo Cristão.
que é isso? É esse crente que eu estou falando hoje aqui. É um crente que não é crente. Ele está ali na igreja, mas ele não tem o princípio vital nele. Ele não tem o nascimento do Espírito. Ele não tem a ministração do Espírito. Então ele está vazio. Porque são espíritos estão vazios. Então, e o que é que demonstra isso? A atitude, a postura de alguém que se apresenta como crente, como adorador, mas não adora em espírito e em verdade. E Deus está procurando, segundo o discurso de Jesus, os verdadeiros. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, nós precisamos buscar isso hoje, agora, imediatamente. Então, assim, então, é, estar na igreja não é indicativo de que eu creio. Há muitos ateus que estão nesse lugar, né? Que não tem a postura de quem discursa que não crê em Deus, mas isso acontece no seu modo de vida, de ser, de viver com a esposa, de viver com os filhos, de estar na comunidade e também estar junto com os irmãos. É só uma mera formalidade, mas não é aquele crente cujo amor, cujas virtudes do Espírito Santo emergem naturalmente de dentro de si. Então, muitos perecem em pecado porque não creem de fato em Cristo. Não creem de fato. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer dizer, o próprio Jesus disse que quando ele vier vai ser escasso demais o crer. A fé em Cristo será escassa. Haverá fé? Ele está perguntando. Quando eu vier lá nos últimos tempos, justamente no tempo da igreja Laodiceia, uma igreja que é débil espiritualmente, mas se acha, né? É a cara da nossa igreja, porque a grande maioria das igrejas hoje elas não dialogam com as outras, porque todas elas têm essa característica de se achar o movimento dos movimentos. Ellen White chega a dizer, inclusive é uma grande lição para nós, que Deus tem crentes sinceros consagrados em outras denominações além da nossa. E que na hora da crise, que houver sacudidura, eles virão juntar conosco num grande movimento, e eles virão com mais consagração do que os próprios adventistas que ficaram na igreja depois da sacudidura. Então, é uma coisa para nós pensarmos. Há ovelhas que não são desses apriscos, são de outros apriscos. Deus tem, inclusive, Ellen White também diz isso, que ele tem crentes sinceros, consagrados em todas as denominações. Em todas as denominações. Então, assim, vivemos hoje uma escassez de fé, uma escassez do Espírito Santo, quando mais precisamos dele. Então, vamos continuar nessa escassez sem a presença dele no coração, que é ele que vai me convencer do pecado. E isso só vai acontecer a partir do momento que eu creio. E isso só acontece na presença do Espírito Santo. Então, a incredulidade é o alicerce de todo pecado. É a atitude de rebelião que gera todos os demais pecados. Então, se eu não creio, eu não vou conseguir viver uma vida assim, em que o pecado se tornou uma ocasião na minha vida, e não o meu dia a dia. O dia a dia de pecado é o dia a dia do pecador, não de um justo, né? Da justiça, porque ele disse, né? Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer da justiça, do pecado, da justiça, né? E do juízo. Aí ele diz, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Eu vou para o Pai e não me vereis mais. Bom, o que é que isso quer dizer, né? A obra de justiça foi concluída na cruz, tá? Nós não precisamos dizer mais que somos pecadores, porque ele já nos colocou na condição de remanescente, de santo, de justo, de nascido do Espírito. Então, nós não vivemos mais a vida de pecado que vivíamos quando estávamos em pecado. Ali éramos pecadores. O que é que a Bíblia diz quando nós descemos as águas? A Bíblia diz que tudo se fez novo e que as coisas velhas passaram. É o nascimento, o novo nascimento. Morre o pastor Gondim naquelas águas do batismo, símbolo da morte e ressurreição quando eu sou emerso da água. Então não faz sentido que eu entre na água como um pecador, que é aquele do qual o salmista, no Salmo número 1, fala que nesse mundo tem três tipos de pessoas: o pecador, o ímpio e o justo. Então, para com esse discurso, eu sou pecador mesmo,
Eu sou pecador negativo, porque lá no céu não vai entrar pecador, lá no céu vai entrar justo, puro de coração, nascido do Espírito, remanescente fiel, santos. É essa turma que vai. Então, se eu fico o tempo todo me qualificando como um pecador, estou fora, porque no céu não vai ter lugar para pecador. E o ímpio é aquele cara que já foi crente e voltou ao pecado, que Pedro compara ao cão que volta ao vômito. É uma figura terrível, mas é isso que Pedro diz. O pecador é aquele que está hoje lá no meio do pecado. Nós, aqui na sala, em outros lugares da igreja, nós saímos dessa situação. O Espírito Santo nos tocou, nos moveu a aceitar a Cristo. E começou a ministrar a nossa vida como um homem justo. Por quê? Porque ele é justo. Porque ele foi justificado. É um justo que ainda peca? É. Mas o que é que a Bíblia diz? Filhinho, não peque. Mas se acaso pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Então, o justo, ele não vive mais aquela vida. E a Bíblia diz que o nascido do Espírito não vive pecando. Ele peca ocasionalmente. Isso é postura de justo, de nascido do Espírito, de santo, de ungido de Deus, de remanescente. Paulo diz, e eu sempre falo quando estou aqui na sala, escrevendo Romanos, que o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Só o remanescente, que é o nascido do Espírito, o santo, o justo. Então, assim, a justiça já foi feita, entenda isso. Nós, na igreja, precisamos entender que o Espírito Santo nos ministra, nos convencendo dia a dia do pecado, da justiça. Da justiça, porque a justiça já foi feita. O Espírito Santo é o agente dessa conscientização. Acabou. Já, a justiça já foi feita para nós. E finalmente ele diz que o Espírito Santo vai nos convencer não só do pecado, da justiça, mas também do juízo. Né? Porque o príncipe deste mundo, que é assim identificado pelo próprio Cristo, ele já foi julgado. Ali na morte de Cristo, quando Jesus chegou e ministrou, e viveu, e morreu, e ressuscitou por nós, ali estava decretado o juízo dele. E também já está decretado o juízo nosso. Nós precisamos entender que uma das ministrações do Espírito Santo é nos convencer do juízo, que para nós não vai existir, porque o justo não entra em juízo, gente. Nós vamos estar ali só para forma, para se apresentar. Está aqui, ó, o meu sangue cobre todos eles. Exatamente quando aconteceu, como aconteceu quando o Josué, o sumo sacerdote, vai ao céu na visão de Zacarias, e chegando lá, ele está com as vestes cheias de mancha, Satanás se apresenta, lhe acusa e reivindica sua alma. E aí o Senhor diz ao anjo: troca as vestes dele, ok? Esse é o juízo da gente. Nós não vamos nos apresentar diante de Deus por nossos méritos, vai estar sempre uma manchinha ali, porque nós ainda vivemos no mundo de pecado, ainda não fomos revestidos de incorruptibilidade, mas o juízo sobre nós, santos, nascidos do Espírito, que vivemos sob a ministração do Espírito Santo, já está decretado para nós. O juízo, a demora, os exames, é para cima dos ímpios, para saber por que eles não vão entrar no céu. Mas para nós, não vamos entrar em juízo, porque somos justos. E é o Espírito Santo que nos convence disso. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que é a nossa luta. Deus já quer a nossa luta. Deus já quer o nosso trabalho. Deus já quer o nosso abrigo, né, do Espírito Santo. Tá? Mas não é atos nossos, né? Sem a misericórdia de Deus não vai adiantar nada. É a graça de Cristo quem nos salva. E ela é dada e ela é compreendida através do Espírito Santo. Então, hoje, nesse dia, precisamos entender: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E é isso que o Espírito Santo está hoje conosco na sala 57, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Notem que o último conselho que vai para vocês agora não é meu, mas é da palavra. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essas três demarcações, esses três pilares, estão
em Apocalipse 3,18, quando a igreja de Laodiceia é apresentada, no capítulo 3 de Apocalipse. E Deus primeiro mostra, né, o anjo mostra a característica triste, devastadora, decepcionante da igreja de Laodiceia. Ela diz: eu sou rica, de nada eu tenho falta, mas Jesus diz: não, você é pobre, você não é rica, você é cega, miserável, pobre, e você está nua, embora com essas vestes bonitas, paletós, vestidos, não importa, tá? Aí vem o ponto fundamental que linka com o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só que coisa linda. Aconselho-te, diz o anjo a João, e é uma mensagem para nós, né? Aconselho-te, que de mim, Laodiceano, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, que é a fé, para a igreja que não tem crido, que não vive como se cresce realmente. O Espírito Santo vai nos convencer a crer, né? Para poder entender que somos pecadores. Perdão, que somos justos que ainda pecam, ou que somos pecadores quando ainda não fomos convertidos, tá? Vai nos convencer do pecado que ainda temos, tá? Aí diz, para que te enriqueças, tá? E roupas brancas, né? Roupas brancas, convencidos de que não é por obras nossas, não é pela justiça nossa, é pela justiça de Cristo. Tá? Somos justificados pela fé. E quem nos convence disso é o Espírito Santo. Tá? Vestiduras brancas para que não apareça a tua vergonha, a tua nudez, que são aqueles pingos de marcadores das vestes do sacerdote, indicando pecado. Então ele tira tudo aquilo e diz: troca suas vestes. Tá? E finalmente, que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Okay? Entender que o juízo já foi determinado. Tá? Abre os olhos, perceba o seu pecado, perceba a justiça de Cristo em sua vida e perceba que você já foi julgado como justo, como nascido do Espírito. Já está julgado. Nosso nome já está escrito no livro da vida. Nosso lugar já está guardado. Foi para nós que ele disse: eu vou preparar lugar. Não foi para os outros. Foi para o nascido do Espírito. Aqueles que se convencem do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que se permitem ser ministrados pelo Espírito Santo para revolucionar a igreja adventista. Para revolucionar a igreja onde você pertence, que seja Assembleia Universal, Jeová, Testemunho de Jeová, o que for. Deus quer atuar na sua vida para isso, para abrir os seus olhos. E, só o Espírito Santo pode fazer isso. Tá? Porque esse colírio é símbolo dele. É ele quem abre nossos olhos. E aí você não vai ficar com raiva por causa das duras palavras que eu usei hoje nesta reflexão, mas também de lindas palavras que o Senhor me usou para falar para vocês, dessa alegria que devemos ter no Senhor quando ministrados pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, símbolo do colírio, é o Espírito Santo, que é esse colírio que abre nossos olhos, gente. Vocês lembram que Jesus disse uma vez: vocês não admitem que são cegos, por isso que vocês não veem. Vocês acham que estão vendo, vocês são cegos. Então é o que está acontecendo com Laodiceia hoje. Ela é rica, ela pensa que está certo, que está vendo, está cega. Então Jesus está dizendo para nós hoje: abre os olhos e percebe a tua condição. É por isso que eu não posso ter medo de dizer, como eu disse, a condição da igreja adventista hoje. Porque Deus me ungiu como profeta, como ministro dele. Eu não posso ter medo de falar isso nos púlpitos onde eu vou, nas salas 57, onde eu estiver. Porque alguém tem que falar. Se alguém não falar, Deus vai usar nós como pessoas. Então é para dizer essas coisas, para ser um amigo da igreja, para ser irmão de outra denominação. E onde você estiver, a igreja de Laodiceia precisa desses milagres, trocar as vestes, desenvolver a fé e permitir que o Espírito Santo abra os seus olhos para perceber a condição caótica em que nós nos encontramos como instituição e como crentes individuais. E precisamos crescer, partir para cima,
Precisamos que o milagre do Vale de Ossos Secos aconteça na nossa vida todos os dias, porque eu morro e entro no estado de inconsciência quando eu durmo. E eu acordo cada manhã necessitando renovar a unção do Espírito Santo e renascer de novo. Porque cada dia é uma batalha. Satanás busca como leão, buscando a quem, brama com o leão, buscando a quem devorar. Guarda a tua coroa para que ninguém tome. E a Bíblia é clara em dizer: sujeitai-vos a Deus. Isso é o Espírito Santo que faz. Resistir o diabo é o Espírito Santo que faz. E ele fugirá de vós. Que Deus nos agracie nesse dia com a consciência de o quanto nós precisamos crescer no Espírito, que Ele quer nos dar plenitude. Dependendo da sua missão, do que você vai fazer, Ele vai lhe dar a porção maior para aquele evento ali. Então, Deus é assim, Ele dá o Espírito para quem Ele quer, quando Ele quer e quanto Ele quer. Por isso que alguns na Bíblia você vê que homens como Moisés, que o mar abriu com o toque da vara. Mas você vê homens como Pedro, que não era tão eloquente, né? Não era tão sábio como era Paulo, mas Paulo já tinha muita sabedoria. Pedro não pegou tanto quanto Paulo. Aí já tem Tiago, que escrevia bem, e cada um, sabe, Felipe. Então, cada um tem a sua história. Não precisa você querer ser um Moisés da vida, um Caleb, um Josué, não. Deixa ele usar dentro daquilo que você suportaria ser usado. De maneira leve, mais profunda ou grandemente. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Creia nisso. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida através da ministração do Espírito Santo. Podemos orar, pastor? Pastor Gondim, vamos orar assim daqui a pouquinho. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né? Louvar a Deus por essa mensagem. Essa é uma mensagem presente, né? E que esse despertar mude a nossa visão, né? Porque de fato nós precisamos mudar a visão que temos hoje nessa direção do Espírito Santo para que a igreja conclua a pregação do Evangelho no mundo como é predito. Quando o senhor estava falando, pastor, fiquei refletindo aqui, né? 100% aí da mensagem aí, a mensagem. Acredito que a sala aqui, nós estamos, na hora que eu estava ali mais ou menos no meio do sermão, eu dei uma olhada, estava aproximando a 4.000 aparelhos logados no YouTube e no Zoom, e isso vai reverberando ao longo do dia, porque as pessoas vão entrando, vão vendo, e essa mensagem é uma mensagem que nós precisamos não somente entender, internalizar, buscar, mas propagar, né, essa mensagem. E eu estava aqui, pastor, pensando exatamente, você vai falando e a gente vai refletindo, né? A gente vai refletindo. E eu estava pensando na igreja, né? Como que a igreja, depois que recebeu ali a Pentecostes, Atos 2, né? Depois que recebeu o Espírito Santo, como houve uma igreja totalmente diferente. Parece um grupo de pessoas, parece outro grupo de pessoas, né? Uma antes do Pentecostes e uma depois. E aí, lá em Atos 2, do verso 42, ali, aquele trechinho ali, né? Antes de terminar o capítulo, e ele começa dizendo que perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? E na comunhão e no partir do pão. E aí parece que a gente vai tendo alguns itens que são escalados. Por exemplo, havia temor, né? Havia temor. No verso 43 fala que havia temor. No verso 44 diz que estavam juntos e tinha tudo em comum. Aí vai para o verso, aí no verso 45 diz que é, eles vendiam, né, as suas propriedades, dividiam entre aqueles que tinham necessidade, quer dizer, eles acudiam às pessoas que tinham necessidade, não havia o egoísmo, não havia nada disso, né, havia desprendido de tudo. Aí o verso 43 fala que eles estavam unânimes no templo. Aí eu lembro que o senhor colocou os cultos de quarta e domingo aqui, o senhor citou muito bem, né? Eles estavam unidos ali. E aí sim, essa é a característica da igreja, depois de receber o Espírito Santo. Aí o que eu acho interessante, pastor, é que no 47 diz assim, ó, Deus acrescentava os que iam sendo salvos, né? Então, olha Amém. que bênção, né? Você vê que os discípulos
antes da ministração do Espírito Santo, eles sempre brigavam por cargos, brigavam para saber quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais importante. Depois que abriram o coração para o Espírito Santo, meu amigo, queria mais nem saber disso, aí se uniram de um jeito que conseguiram pregar o evangelho para o mundo inteiro da sua época, 300 milhões de pessoas. Porque a questão não é tanto quem vai se converter, a gente precisa entender isso. É preciso pregar, porque o que Deus quer é que ninguém tenha desculpa. Eu nunca ouvi, eu não soube. É chegar de alguma maneira e falar. Isso é fundamental. E esse é o sinal primordial de que ele vai voltar. Enquanto isso não acontecer, pode esperar 200 anos, meu amiguinho. Pode acontecer o que for, mas ele só vem quando todo mundo ouvir o Evangelho. Então, nós precisamos nos unir, né, nessa busca da ministração do Espírito Santo nas nossas vidas, como um todo, para que a gente comece a lutar agora pelo Evangelho de Cristo, né? E aí, pastor, lá Judas, né? Judas vai dizer com a evidência de uma pessoa que está vivendo, né? Sem essa característica, e exatamente o que você estava falando, que é uma pessoa que promove divisões, né? Promove divisões. Então, quer dizer, ao contrário de a vida no espírito promove união, promove o cuidado um com o outro. Uma vida sem espírito promove divisões. E Judas ele vai trabalhar essa ideia, né? Exatamente, exatamente. E se você observar, gostei muito, pastor Evaldo, dessa sua colocação. Temos vivido muito isso na igreja, muitas divisões entre nós pastores, divisões entre administração, né, divisão entre os irmãos na igreja. Há muito mais divisão do que união. E isso é a ausência do Espírito Santo. É falta da administração dele na nossa vida. Quando ele entrar, aí, meu amigo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam Em em, união. em união. Aí Deus vai fazer grandes coisas. Ele não fez ainda por isso. E Ellen White ela enfatiza muito essa necessidade de ação, de unidade na igreja, entendeu? Todo mundo em torno daquele foco, daquela ideia, né? Bênção. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia. Pastor Evaldo, eu queria lhe fazer um pedido, se você me permite, antes de orar. Me lembrei agora, eu devia ter falado no começo. Estou trabalhando num projeto e eu preciso pedir a todos os irmãos da sala 57, lá no YouTube, aqui no Zoom, para orarem por mim, por esse projeto. Eu percebi que a nossa igreja ela tem meditação para criança, infantil, para juvenil, para adolescente, tem meditação para jovem, tem meditação para mulheres, tem meditação para o povo de modo geral, os adultos de modo geral, e não tem uma meditação para os seus ministros. Como eu já estou aposentado, né, há 3 anos, o Espírito Santo me mexendo comigo para aceitar esse desafio. Eu estou escrevendo uma meditação para eles, porque, poxa, todos têm uma meditação e o pastor que precisa alimentar e ministrar todo esse povo na igreja não tem algo assim específico para ele, né? E eu tenho sentido da parte do Espírito Santo uma inspiração, tenho escrito algumas coisas bem interessantes que eu tenho certeza que vão tocar o coração dos pastores. É uma meditação permanente, são 365 dias, pastores segundo o coração de Deus. Eu estou tentando tocar nesse ponto da eficácia do ministério a partir da administração do Espírito Santo, e Deus tem me dado algumas coisas lindas para escrever, e eu já dei uns para sentir o coração dos pastores, e alguns estão bem tocados a pegar nesse material e usar pela graça de Deus. Então eu peço que orem, porque todas as manhãs eu estou produzindo esse material, até novembro eu pretendo terminar. É um desafio muito grande. Eu tenho certeza que quando tiver esse material na mão dos pastores, poderá ajudar muito, porque é o Espírito Santo que está me tocando para fazer isso. Amém, Tá bom? pastor. Conta com as minhas Obrigado aí pelo apoio. com as nossas Vamos orações. orar. Amém. Pai amado, muito obrigado pelo teu amor e teu cuidado.
pelo Espírito Santo mais uma vez nos moldar, nos tocar, nos inspirar, não só a mim nesta pregação, na exposição da tua palavra, mas em cada coração, em cada pessoa, cada ouvinte. Esperamos aquele dia em que virás e nos revestirás de incorruptibilidade, quando não mais teremos nenhuma experiência mínima que seja com o pecado. Ansiamos esses dias que virão. Ansiamos estar na casa que preparaste para nós. Mas temos consciência que para isso precisamos permitir abrir nosso coração cada manhã para a ministração do Espírito Santo, para que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que nos molde cada dia mais a despeito de nós mesmos. Temos o coração tão duro, tão marcado pelo predomínio do pecado nesse mundo. É nesse mundo que vivemos, tem sido muito difícil e carecemos cada dia mais da mão do Espírito sobre nós, para nos aliviar desse fardo, nos inspirar, nos colocar numa atmosfera santa e pura, onde as dicas correndo do teu amor possam fluir por nossa alma. Por favor, Senhor, dá-nos essa graça, dá-nos esse favor, pois te imploramos, na inspiração do Espírito, que transformará essa oração tão comum num lindo poema aos teus ouvidos, e na pessoa de Cristo, nosso Salvador, o Cordeiro que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém, Senhor. Pastor, obrigado, viu? Obrigado. Você mora aqui, ó, no meu coração, não paga aluguel e é de quem cobrar, viu, amigo? Amém. Ó, teve uma pessoa lá do seu distrito que estava me convidando para fazer encontro casal lá do seu distrito, viu? Qualquer hora eu aparecer de surpresa. Nesse processo aí para a gente fazer o quanto antes. É pro ano que vem, é pro ano que vem. Amém, pastor. Pastorzão, amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus que você existe, viu? Bem, também te amo, cara. Obrigado, meu pastor. Um prazer. Bênção demais, né, amados? Bênção demais. Bom começar o dia assim, é começar bem, né? Começar na presença de Deus, orientação bíblica, né? Escavando a palavra de Deus, um assunto de tamanha importância, né? Que bom que você está aqui, viu? Que bom que você está aqui. E você que também que está entrando aí mais tarde um pouquinho, alguns vão lá para o meio-dia, outros mais final da tarde. É bom demais. Pondera bem esse assunto, né? Reflete, leia mais sobre esse assunto. O assunto do batismo com o Espírito Santo é um assunto que nós precisamos aprofundar, ler muitos materiais. A palavra de Deus é rica nesse assunto, né? O pastor Gondim hoje trouxe aí uma mensagem que a gente precisa, e eu até rever, viu? Até rever, tá? Porque é de suma importância. Que Deus deixe isso aí bem na sua mente, seu coração, e vai reverberando aí na sua mente ao longo do dia, criando, né, aí os mecanismos que precisam ser criados na sua e na minha mente, tá bom? Sabe por quê? Porque quando muda aqui, ó, tudo muda, viu? Quando muda aqui, tudo muda. Quero chamar aqui uma pessoa, tá? Que eu queria só perguntar para ela de onde ela é, né? E eu queria aqui, né, chamar uma pessoinha aqui, mas eu não quero avisar que eu vou chamar antes, tá? Irmã Anita Magalhães, bom dia, tudo bem, irmã Anita? Você está bem aí? Vou chamar você aqui, tá bom? A sala quer conhecer você, embora todos os dias nós temos pessoas novas aqui na sala que entram pela primeira vez, né? E sempre é bom termos aqui um rostinho que a gente sabe onde mora, né? Opa, eu acho que eu acabei foi substituindo aqui o destaque, né? Deixa eu voltar eu aqui também. A irmã já está aqui, ó. Adicionar. Bom dia, irmã Anitta. Deixa eu pedir para você abrir seu microfone. Bom dia, minha irmã. Bom dia, pastor. Como que você Tá- está, minha querida? Eu estou bem, confiando nas promessas do Senhor.
Amém, graças a Deus. Irmã, onde você mora? Qual estado que você está? Eu moro em Salvador, aqui no Ei, bairro de Pau da Lima, terra boa, hein? Bahia, hein? é, pastor. Alguns dizem que é suspeito eu falar isso, porque eu também sou baiano, né? É, benção pura sem mistura. Bênção pura sem mistura, irmã. Irmã Anitta, me diz um negócio. Há quanto tempo a senhora está na sala 57? Eu entrei na sala 57 no início, pastor. Deve ter uns 3 anos e meio, mais ou menos. Por aí mesmo, viu? A sala já vai completar 4 anos, então, três Uhum, anos e meio, a senhora já entrou lá no início da sala, então. foi. Tem acompanhado aí, então, a evolução e também essas bênçãos, como o sermão de hoje, né? Benção pura, tenho sim. Deixa eu falar um negócio para a senhora não vai acreditar. A senhora sabe que eu estou acompanhando a senhora aqui desde o início da sala, eu vi que a senhora está ali, a senhora não fez. Se fechou a câmera, foi um momento que eu não percebi, mas eu vi toda hora que eu olhei para a senhora estava com a câmera aberta, viu? Foi sim, pastor. Recebi a bênção por completo, né? Eu coloquei 3 nomes aqui. No início da sala, eu coloquei 3 nomes, sabe? Se eu tiver com o horário apertado, eu vou chamar pelo menos uma pessoa ainda para a gente bater um papo no final da Ah, sala. que Eu, privilégio, eu pastor. Que coloquei alegria, três meu nomes. coração. Eu falei assim, um desses 3 nomes eu vou chamar. E aqui mais para o final eu percebi que dos 3 nomes só tinha você que permaneceu com a janelinha aberta, viu? Glória. Louvado seja Deus, pastor. Deus Irmã sabe todas Anitta, as coisas. fala para falar. Deus sabe todas as coisas, pastor. Ah, sim, sabe todas as coisas. Me diz uma coisa, irmã Anitta. O que a sala assim tem contribuído na sua vida espiritual, nesse período que você tem participado? Ah, tem contribuído com muita coisa, pastor. Eu senti assim um vazio, que eu precisava de algo e eu não sabia o que era que estava faltando em mim, e eu encontrei isso na sala. O poder do Espírito Santo trabalhando na minha vida, sabe? Amém. Maravilhoso. Essa busca pelo Espírito Santo, eu sentia muita falta de ter alguém para orar todo dia, e eu encontrei aqui na sala. E agora a senhora não tem uma só, tem milhares, né? Milhares, pastor. Pois é, né? Que Como é que bênção. Deus faz? E assim, irmã, essa orientação bíblica, né? Como, por exemplo, hoje o pastor Gondim pregou, né? Isso faz muita Sim, diferença em nossa vida, né? sim, com certeza. A senhora se lembra de alguma coisa assim, que a senhora fala assim, puxa, na minha vida isso mudou para melhor. A senhora se lembra de alguma coisa assim que. Sim, com certeza. Meu relacionamento com a minha família, falar para as pessoas que a gente ama, que eu não falava, né? Esse, essa, né? Essa disposição de falar para as pessoas que a gente ama as pessoas. Isso é maravilhoso. Parecia tão difícil antes, né, Tão irmã de- Anitta? Exatamente. E agora tão fácil, tão Tão automático. fácil, né? É que o Espírito. O, Pode vocês falar. aí, o pastor, explica, né? Que a gente não pode viver sem os nossos irmãos. Isso é maravilhoso. Eu nunca imaginar que eu ia dizer assim, né? Você é a imagem visível de Deus. Eu agora esqueci que eu estou nervosa, pastor. Né? Essas palavras maravilhosas que a gente aprendeu a dizer. Eu nunca Mas, imaginava que eu ia aprender a falar isso. pois é, e agora hoje não somente a senhora fala, mas as pessoas falam para você também, irmã, né? Também Então, é irmão, uma verdade. coisa, se eu falar para você, então, eu te amo e preciso de você para ser feliz, você é a Sim, parte visível de Deus, eu creio mais em Deus que você existe, irmã. verdade, pastor. Eu até esqueci de tão nervosa que eu estou, pastor. Faz parte, Pois né, é, irmã? pastor. É maravilhoso isso. Saber que vocês são minha família, que Deus me presenteou com essa família maravilhosa, pastor. Glória a Tem riqueza Deus. maior do que essa? É Não por isso que a tem. gente, é por isso que a gente fala assim, irmã Anitta, que essa é uma grande família É, espalhada pastor. por esse vasto mundo, É, né? pastor. Verdade. Ó, a nossa moderadora Leila ali, ó. A Leila sente-se uma Sim. família, sente Bênção uma. pura.
A Leila é minha irmãzinha, mais nova, viu? É, né? É a irmã Cida Maria aqui, ó. Tá São muitas conectado. vitórias maravilhosas. Irmã Anita, Deus abençoe você. Obrigado por Amém, pastor. E o ter senhor coragem de vir também. aqui, viu? Bom, bom demais falar com o senhor hoje. Ah, isso aí foi uma grande bênção que eu recebi, viu, pastor? Amém. E Deus, se eu perguntar, a senhora já deu o seu testemunho aqui, já participou do mosaico? Ainda não, mas vai chegar o dia, viu? Então, essa é a primeira vez que a senhora está vindo aqui na telinha. É, Que bênção. Então, vou fazer o seguinte, já que é a primeira vez, vamos fazer mais alguma coisa. Hoje, quem vai fazer a oração final da sala é a senhora. Top? bom, pastor, tudo bem. Então, tá bom. Tá certo, Então, pastor. então, assim, olha, sinta-se o abraço da sala 57, tá bom? Saiba que aqui é sua família e todos É, aqui te amam de verdade. obrigada, pastor. Obrigada a todos. Eu amo também vocês todos aí, viu? Amém. Irmã Anita, Deus abençoe você, viu? Amém, pastor. E vocês também. Tá? Você mora aqui, ó, no meu coração, não paga aluguel e ai, viu? Ai de quem querer cobrar, viu? Se eu souber, eu Obrigada, estava pastor. pensando. Que privilégio. Que privilégio. Vou contar isso para meus filhos. Eles vão ficar felizes de saber. E eu também Amém, fico muito Maria. feliz, viu, pastor? Tendo essa Irmãzinha, família maravilhosa, esse seu rostinho lindo, maravilhoso, todo dia pela manhã, é bênção pura. não, o povo aqui é um povo bonito, viu, irmã? É, com Olha a certeza. Giovani ali, ó, a Giovani. Giovani é sempre simpática, olha só, preparada, fazendo assim, ó, que ama você, irmã, ó, que benção, Ah, né? Ó, o obrigada. Jorge, né? Jorge, a irmã Esther, olha, todo mundo aqui sempre conectado, prestando atenção. Obrigada, também amo vocês. A Maria Madalena. Irmã, nesse momento agora, eu quero pedir então para você encerrar aqui a sala 57, né, com a sua oração, clamando a Deus que Deus nos ajude ao longo desse dia. Agora nós nos enchemos aqui, recebemos boa mensagem hoje, né? Louvamos a Deus e agora o dia nós vamos desaguar, nós vamos aproveitar que Deus nos coloque em lugares que Ele precisa que estejamos para falar com as pessoas que Ele precisa que falemos e assim eu tenho certeza que o nosso ministério, a nossa vida vai ter propósito hoje para a honra e glória Certeza. do Senhor. Amém, pastor, amém. Oremos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e da fonte das águas, ao Senhor toda a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, neste dia, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas neste dia. Continua, ó Deus eterno, no controle da nossa vida, na direção de todas as coisas. Nos conceda o poder do teu Santo Espírito, ó Pai, para proclamar as tuas boas novas de salvação a este mundo que perece e que precisa ouvir do Senhor, meu Deus, do plano de salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa todos os nossos irmãos dessa sala 57, essa bênção maravilhosa que veio para nós, para nos fortalecer, para nos ajudar a entender o teu plano para cada um de nós. Que o Senhor permaneça, Pai, no controle de nossas vidas, toma a direção de todas as coisas. Nos dê um dia de vitória para que possamos desaguar, para que outras vidas sejam salvas, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te rogamos todas essas bênçãos, agradecidos no poder do sangue de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bênção, irmã Anitta. Um bom dia com alegria para você, viu, irmã Anitta? Bom É um dia, bom Bom dia com dia com pastor. alegria. alegria. Bom Bom dia, Anitta. dia. Você é a Bom parte. dia. Amamos Bom você, dia, com precisamos de você alegria, para bom ser dia. feliz. Eu Você é a também amo parte você. visível Bom de Deus dia, e bom nós temos mais em Deus E porque aí, você existe, Anitta? Anitta. Oh, maravilhosa, Anitta, te Preciosa do Senhor. Bom dia, dia. Jorge. Bom dia, Jesus. irmã amo! Cláudia. Deus abençoe Jorge, um você. abraço Bom, na Jorge. net. Bom dia, bom Cadê a dia. Nete, Glória, bom Jorge? dia, minha princesa Glória. querida. Glória.
Alegria. Bom dia, Bom Giovanni, dia, do Eterno. bom dia, meus Amamos amores. você, Giovanni. Lembramos de você para ser feliz. Bom dia. Você é a parte visível de Deus. Bom Amém. dia. Janilson. Bom dia, tua alegria. Bom dia, Maria Madalena. Maria Madalena, bom dia, gatinha linda, nós te amamos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Paulinho, nós te amamos. Bom dia, Cida. Verônica, você é a parte visível de Deus, minha princesa. Bom dia, Lília. Bom dia, Rosivaldo. Rosivaldo. Bom Dia, Verônica Lima, te amo, minha alegria de preciosa. paz. Bom dia, de paz. Nós te amamos de paz. Bom dia, Bom dia, Lívia. Nath. Bom dia, Nath. Alegria, Nath. Toda bênção sem mistura, Nath. Bom dia, Eliane. Bom dia, Nene. Alice. Te amamos, Alice. Gatinha linda. Bom dia, Jorge. Bom dia, Bom dia, Antônio. Bom dia, alegria, Antônio. Bom dia, Kelia. Bom dia, Verônica. Bom dia, minha linda. Bom dia, Veronice. Bom dia, Keila. Keila. Bom dia, Keila. Bom dia, gatinha linda. Bom dia, Verônica. Amo Verônica Lima, preciosa, linda. Nossa borboletinha. Bom dia, Soraya. Bom dia. Te amo, Soraya. Bom dia. Bom dia, Iranilda. Te amo, Bom dia, Iranilda. Minha fofa, minha amiga. Bom dia, Claudinha. Beijo, Claudinha. Te amo, Claudinha. Nós te amamos, Claudinha. Bom Bom dia, Samba. Bom dia, Luiz. Bom dia, Samba. Bom dia, Nini. Bom dia, querida. Gatinha linda. Bom dia, Bom dia, Elzinha. Nós te amamos, Elza. Amamos, Elza. Beijo, bom dia, Juarez. Meu moderado. Bom dia, Bom dia, Dolly. Bom dia, Dolly. Dolly. Bom dia, Dolly. Nós te amamos, Dolly. Bom dia, Nelson. Glória. Louvado, bendito, santificado nome de Cristo. Bom dia, Mara Magalhães. Mara Beijo, Magalhães. Marinha. Nós te amamos. Bom dia, Dodô. Bom dia, Soraya. Bom dia, Soraya. Glória. Pura, Bom dia, bom dia, Raquel. Com mistura também, bênção pura, com mistura e sem mistura. Isso, Luiz. Bom dia, Rogério. Rogério. Bom dia, Rogerinho. Te amo, Verão. Confio do papai. Graças a Deus, meu Bom dia, irmão. Rogério. Magno. Bom dia, Leirinha. Bom dia, Ô, Luiz. glória. Luiz é bênção pura, sem mistura e com mistura. Ô, glória. Bom dia, Zé Novaes. Bom dia, Zé Glória, Novaes. Zé Novaes. Bom dia, Verônica Lima. Zé Novaes. Nós te amamos, Zé Novaes. Bom dia, Fábio Landim. Dani, Fábio, Lande Graça. Nós te amamos, Esse sobrenome é de responsa, graças a Bom Deus. dia, Luiz. Bom dia, Maria Marques. Maria Marques, graças a Deus, Maria Alegria, Marques. gatinha linda. Luiz de Ouro. Bom dia, Maria Marques. Seja bem. Leila, você é bênção, minha irmã. Bom dia, Leilinha. Bom dia, Bom pastor dia, bem. Amanhã, Sem mistura. pelo amor de Deus. Vamos desaguar. Valeu, glória. Amanhã nós temos um pastor de